Olá pessoal, estamos de volta e agora nós vamos falar sobre algumas dicas práticas, né, na criação dos filhos. Já deu para dar aquela descansada, relaxar um pouco, tomou aquela aguinha de coco, né? Não é? Então o primeiro ponto, né, é fortaleçam o relacionamento de vocês. Três coisas que a gente anotou aqui, que diz assim: vocês são referência, né, vocês são modelo, vocês são a prioridade. Então, no dia a dia, vocês são observados constantemente. Nós somos observados constantemente. E nossos filhos, eles observam o nosso relacionamento, a maneira que nos olhamos, como nos tratamos. E isso é importante para que eles possam ter esse referencial. E na caminhada deles, no relacionamento com outras pessoas, com certeza isso vai refletir, né? Sim. Inclusive no relacionamento deles no futuro, né, o cônjuge, né, com quem vai se relacionar, com certeza eles vão ter esse espelho, essa referência de como o pai se relacionava com a mãe ou de como a mãe se relacionava com o pai. Outra coisa interessante é que na casa o filho, quando o filho chega, ele não deve ser o centro da casa, né? Existem algumas situações onde o casal ele coloca o filho como centro da casa e tudo é para o filho e acaba interferindo no relacionamento dos dois, nessa harmonia que deve haver entre o casal, né? Não é assim raro encontrar casais que depois que os filhos crescem e saem de casa até se separam porque eles viviam em função dos filhos e só tinha isso em comum, né? Então perde o sentido deles estarem juntos, não tem mais os filhos, não tem mais o assunto que fazia com que eles continuassem juntos, eles se separam. Então, essa dica de fortalecer o relacionamento de vocês é muito importante. Eu lembrei agora de uma dica de um primo meu, né? Ele fez um vídeo, e no vídeo ele fala que a gente tem que regar, né? Ele fala que é uma planta que precisa ser regada. Então, o relacionamento do casal é como uma planta, né? Que precisa ser regada dia após dia, para que esse relacionamento cada vez se torne melhor, né, cresça e seja harmonioso. E é importante, né, saber que nós somos a prioridade. É meio chocante se a nossa mente ainda está com os princípios desse reino, né, daqui, não do reino dos céus. Porque nos princípios do reino daqui fala-se, já ouvi muitas pessoas, inclusive cristãs, falando: ah, meu cônjuge não é meu sangue, meu filho sim. E aí dá toda prioridade aos filhos. Mas na verdade o que a palavra ensina é que nós somos um, então primeiro é um ao outro. E os filhos vêm na sequência, né? Dessa harmonia familiar. Sim. Falamos tudo sobre fortalecer. Falamos, né? Falamos que é a referência, eu acho que está faltando alguma coisa, mas tudo bem. Com relação a isso, eu lembrei também de um exemplo, né, de ser a referência. Na realidade, um exemplo da minha pessoa, né, como pai, diante do filho, né, da minha filha. Houve uma situação que eu fui pegar ela na escola e, dirigindo o carro, fiz uma manobra e não observei que o motociclista vinha do lado e acabei dando uma fechada nele. No momento eu só ouvi ela gritar: pai, vai bater no rapaz. Mas não bateu, graças a Deus. E o rapaz saiu me xingando, né, falando alguns palavrões. E isso eu fiquei meio constrangido diante dela. Mas eu fiz o quarteirão e voltei. O rapaz estava parado na moto, voltei, parei e pedi desculpa para ele, né? Cheguei para ele e pedi desculpa e expliquei para ele que eu não tinha visto. E nisso ela ficou olhando para mim. Então, de certa forma, foi uma referência para ela, né? A atitude de vir se humilhar e reconhecer que tinha errado e pedir perdão à pessoa. Então, de certa forma, nós somos referenciais. Tanto no dia a dia, no convívio com as pessoas, os nossos filhos estão nos observando, e no convívio também dentro de casa, um com o outro, né? E esse exemplo que você traz, amor, lembra já o nosso segundo ponto, que é
ter um plano de ação Sim. na educação dos filhos. É algo muito importante e que muitas vezes nós não fazemos. Conversar antes que esses filhos venham. Como é que a gente pretende conduzi-los? O que a gente pensa sobre isso? Essa conversa anterior, ou mesmo se está no início, né, eles estão chegando agora, já veio a gravidez, enfim. Essa conversa sobre o que a gente pretende é muito importante porque, já que a gente precisa fortalecer o relacionamento, então nós precisamos andar em acordo. Sim. Né? É necessário ter o acordo. Para ter o acordo, a gente precisa conversar. Há coisas que a gente concorda. Beleza, essa daí a gente não vai tomar muito tempo. Mas tem coisas que não. Que talvez pense diferente. Por exemplo, uma situação bem boba aqui é que meus pais, período quando tinha trovão, relâmpago, em casa, nunca teve nenhum tipo daquelas superstições, né? De cobrir espelho, não poder ligar a TV, a questão de ficar calçado, né? Lá em casa era normal, tava trovejando, relampejando, então meu pai e minha mãe nunca falaram nada disso. Mas Simar foi criado com todas essas regras, tinha que ficar em silêncio, não é isso? Quietinho em cima da cama, cobrir todos os espelhos. Ninguém grita, ninguém fala nada, fica todo mundo em silêncio. Espera passar o trovão, o relâmpago, e aí volta ao normal. Então isso foi, no início, assim, um certo choque. Porque eu não fui criada dessa forma. Continuava a vida normal, assistindo televisão, continuava, olhava no espelho, ia tomar banho, enfim, continuava fazendo tudo. Então, isso Tira os elétrons da tomada. Nada. Então isso foi um certo choque pra gente. Nada que desse conflito, nada que gerasse problemas entre nós, mas foi um choque. Porque ele vinha dessa cultura familiar, né, que eu não tinha. Então, quando os nossos filhos chegaram, ele costumava passar isso e eu não dava muita importância. Até hoje não dou. E ele continua dando. Aí eu sempre falo com as meninas, não, aceita o que o pai tá falando, vamos desligar. Nem tanto, nem tão pouco, também não precisa ficar calado, sentado, esperando o trovão passar. Mas se ele manda desligar a TV, esse tipo de coisa, não mexer em celular, aí eu falo com elas, não, obedece, porque foi isso que seu pai recebeu, então pelo sim, pelo não, vamos respeitá-lo, né? E aí a gente vive tranquilo. Então essa parte é super importante, tá? De ter um plano de ação. Outra coisa do plano de ação é que a gente vai colocar aquilo que acha prioridade, né, na condução dos nossos filhos e no que a gente vai valorizar, né? Então, por exemplo, como é que vocês veem a questão da alimentação? Alguém entre vocês acha que deve evitar dar o doce no primeiro ano ou não? Tudo isso vocês precisam conversar para chegar em um acordo, criar mesmo um plano. Como é que vai ser o relacionamento com os familiares, né? Frequência de ir na casa dos avós, os dois concordam com isso? Enfim, tudo isso deve ser conversado antes para que não haja problema. Não gera conflito, né? Entre vocês, tá? Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Isso é muito importante na criação, né? Você instruir, você conduzir no caminho que ela deve andar, né? Segundo os princípios que você estabelece, segundo a sua crença, né? Segundo o seu temor a Deus, conduzir ela naqueles princípios, e o provérbio diz que ela jamais se desviará, né? Mesmo estando mais velho, aquilo ali vai ficar cravado no coração dela. O que eu acho interessante nessa versão é que ele
fala assim, o texto vem assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Então é lógico, enquanto cristãos, nós temos a cosmovisão bíblica, a gente já explicou qual é o projeto de Deus, qual é o propósito de Deus. Então nós estamos andando nessa linha e nessa base, né, da educação dos nossos filhos. Estamos educando para Deus. Mas tem objetivos que a gente precisa traçar. E esses objetivos traçados vão nos ajudar em um ponto que é muito crítico quando se fala em criação de filhos, que é a parte da disciplina. Então, a disciplina não significa que seja apenas a questão do castigo físico. Não vou entrar nessa parte, é uma questão polêmica, cada um age de acordo com a sua fé. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que disciplinar é você recolocar a pessoa, trazer de volta para aquilo que você intencionou, né? Então, o seu objetivo, qual foi? Você traz de volta. Todos os dias, quem já é mãe e pai sabe que todos os dias a gente tem que estar falando: escova o dente, lava o rosto, tira o prato da mesa. Todos os dias a gente tem que estar falando a mesma coisa. E isso já é disciplinar. É condicionar, é dar uma condição. Criar um hábito, né? Criando um hábito. Então, na verdade, é isso que é disciplinar, tá? Tem vários textos que falam muito sobre disciplina. Mas eu escolhi... Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Exatamente. Isso é representação do amor de Deus, porque fala que Deus corrige ao filho que ama, né? Então, nós estamos aqui para apontar para Deus, né? Então, se a gente ama, a gente deve disciplinar o nosso filho, a gente deve chamar ele, a gente deve instruir, a gente deve dizer, não deixar que ele faça tudo o que ele quer. Não podemos deixá-lo entregue a si mesmo, não é isso? Uma coisa interessante também é que a família é uma equipe, né? Então a gente precisa passar isso para os nossos filhos, que a gente precisa andar em comum, né, em acordo, em unidade, para que as coisas funcionem. E a gente vê também que existe alguns momentos onde a criança, onde o filho, ele testa os pais, né? E muitas vezes ele pede uma coisa para a mãe diz não, e aí vem para o pai para pedir a mesma coisa e às vezes com aquela fala dizendo que a mãe concordou, né? Que a mãe apoiou. Então os dois precisam estar alinhados nesse ponto, né? Porque o pai pode dizer, não, se sua mãe aceitou, tá bom, pode fazer. E de repente não houve nada daquilo. Então precisa que o casal sempre esteja em acordo e conversando sobre certas situações para que haja essa unidade e que o filho entenda que é uma equipe, que todos têm o mesmo propósito, tem tudo em comum, né? E que caminham juntos com unidade. E com relação a isso, é bom lembrar que nós não devemos pontuar na frente dos nossos filhos, caso a gente entenda que um dos dois teve uma abordagem que não deveria ter tido. Deixa para conversar em outro momento, mas na frente dos filhos não façam isso. Prezem, essa é uma forma de ensinar a honra, né? Então prezem por isso, o respeito, a honra. Enquanto o pai está atuando, está corrigindo, está disciplinando o filho, a mãe não deve se lançar na frente, puxar a criança do colo, enfim, não faça isso, porque você está trazendo desonra, está ensinando, na verdade, com a sua atitude de desonra e vice-versa. Também se o pai age dessa forma, toma a frente da mãe, tira, manda a mãe calar a boca no momento de uma disciplina, é errado. Mas depois, quando vocês estiverem a sós, vocês podem conversar sobre a situação e falar, olha, isso aqui não foi legal, eu acho que você agiu além da conta, você exagerou nisso, vamos fazer menos, vamos tentar não gritar tanto, afinal de contas, né, gente, qual é a mãe que nunca gritou? Se tiver, atire aí a primeira pedra, né, porque eu já.
Deixa eu ver. Ah, eu queria ler um texto sobre essa questão do que é disciplinar, trazer de volta para o caminho, já que a gente vai mostrar qual é o caminho, né? Foi um texto que me tocou bastante sobre uma tribo lá na África. Eles têm um costume de... a mãe, quando ela deseja ter o filho, diz que ela vai para um lugar quieto, sossegado, e ela fica lá em silêncio até ela ouvir uma canção, né? Até ela entender que está vindo uma canção. E essa canção é a canção que diz quem é esse ser que quer vir ao mundo. Então ela aprende essa canção, ela passa primeiro para o pai da criança, a canção. Aí eles têm o relacionamento e a criança vem. Essa criança, ela é ninnada com essa canção o tempo todo. E o que me chamou mais atenção, né, nessa história é que essa canção é ensinada para toda a tribo. E quando a criança ela age de forma contrária ao que a tribo espera, ao que todos esperam ali, ao invés de haver algum tipo de coerção ou agressão contra aquela criança, eles chamam a criança, colocam ela no meio e todos da tribo voltam e cantam a canção para ela. Ou seja, estão trazendo à memória dela quem de fato ela é. Então, eu acho que isso tocou muito no meu coração e eu tenho buscado agir dessa maneira, né? Nem sempre a gente consegue, porque às vezes as demandas vêm, né? Uhum. E você tá num dia estressante, cheio de atividades, e aí o filho começa com aquele lenga-lenga, não sei se todo canto do Brasil fala assim, mas começa, né, a te testar, enfim. E às vezes é um dia que você não está tão ligado com o Senhor mesmo e acaba agindo errado, né? Então, que a gente sempre relembre aos nossos filhos quem eles são em Cristo. Traga à memória deles quem eles são, para que eles voltem para o caminho. Sim. Vamos tomar um pouquinho de água, daqui a pouco a gente está de volta.